Muito boa tarde, me chamo Milton José da Silva Neto, candidato do CSPM, Curso Superior de Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Brigada Militar, e quero externar toda a minha deferência, todo o meu respeito a essa banca que me avalia, que está fazendo a minha arguição, e salientar também, quero deixar registrado, a minha felicidade em estar participando de um certame de tamanha importância para a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, mas não só do Estado do Rio Grande do Sul, até porque a situação da violência é uma situação recorrente em todo o Brasil. E um Estado que consegue fazer esse controle da violência, ele também irá ajudar outros estados, estados estes que não sentirão o reflexo dessa violência nos seus limites territoriais. Então, o problema generalizado da violência não é adstrito a um só estado. E, inclusive, a nossa Constituição Federal de 1988 irá nos dizer que a segurança pública é dever de todos. Todos têm um dever de contribuir com a segurança pública. Então, frente aí o nosso artigo 144 da Constituição Federal, as atribuições de polícia ostensiva, preservação da ordem pública, garantia da incolumidade física dos cidadãos, incolumidade patrimonial, é uma atribuição importantíssima que a Polícia Militar tem, uma instituição como a Brigada Militar, quase que bicentenária, e essas pessoas que aqui vos falam, provavelmente anos à frente farão a gestão dessa instituição, é um cargo de gestão, e eu só me sinto lisonjeado em estar participando de um cargo de tamanha envergadura e de estar também sendo avaliado por pessoas de tamanha envergadura nas áreas do direito ao qual se debruçam. Sem mais delongas, eu quero o tema que me foi sorteado foi o tema contratos administrativos. Um pouco antes de iniciar a falar dos contratos administrativos, que são contratos que possuem uma ótica um tanto quanto diferenciada, a administração pública ela tem uma ótica diferenciada em tudo. A administração pública ela funciona mais ou menos como um gestor, e esse gestor deve sempre buscar, me perdoem, devem sempre buscar o interesse da coletividade, o interesse público. Então, pautados em alguns princípios, como a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, a administração pública ela sempre busca atingir o interesse da coletividade. Em regra, deveria buscar. Nessa perspectiva, nós observamos que nos contratos de administração pública, que nos contratos a gente não observa o uso da coercibilidade, por exemplo, o uso da imperatividade, do poder extroverso, que é essa força estatal, não é utilizada. Na verdade, o que existe é uma relação consensual, uma convergência de vontades, uma convergência de interesses entre a administração pública e o particular, e disso nasce um negócio jurídico. Então, se a administração pública tem prerrogativas nos contratos administrativos, que são contratos com a participação dos entes públicos, não seria diferente. Não seria diferente. Então, a administração pública, para que ela venha alcançar os seus interesses, os seus objetivos, ela precisa dessas ajudas, ela precisa estar em uma condição verticalizada. A relação, podemos dizer que é dessa forma. A relação é verticalizada, não é uma relação horizontal, e existem alguns artifícios que ajudam a administração pública a atingir os seus interesses. A exemplo, as causas exorbitantes. Um exemplo é a rescisão unilateral do contrato. O particular que está lidando, a empresa que está lidando, que está envolvida em um contrato administrativo, ela não pode rescindir unilateralmente o contrato. Já a administração pública, pautada, lastreada no princípio da supremacia do interesse público, ela pode sim fazer uma rescisão, uma modificação, uma rescisão unilateral desse contrato. Então, os contratos, em regra, não podem ser verbais, os contratos são escritos.
Os contratos são escritos. Esses contratos, existe a legislação, na verdade, o artigo 89, salvo engano, da Lei 14.133 de 2021, irá trazer todas as delimitações desse contrato administrativo. E a legislação irá nos dizer também que, caso essa legislação seja lacunosa, caso essa legislação existam lacunas nessa legislação, essa falta, podemos dizer assim, será suprida pela teoria geral dos contratos e também pelas regras dos contratos privados. Ponto. Outra situação a ser considerada é que existe um instrumento, e a legislação vai nos dizer que existe um instrumento idôneo para que seja celebrado esses contratos. É como se fosse um passo a passo de formalização. Então, nós temos o termo de contrato ou instrumento de contrato, que é esse instrumento idôneo que possui também alguns requisitos, ele possui algumas determinações legais a serem cumpridas, e ele trará todo esse regramento, toda essa delimitação das relações do particular com a administração pública. Então, em regra, os contratos não podem ser verbais, os contratos devem ser escritos, e o instrumento que inaugura esse contrato vai ser o termo, instrumento de contrato ou termo de contrato. A legislação irá nos dizer também que nos serviços e obras de engenharia de até 100 mil e outras contratações, e também outras contratações de serviços de até 50 mil reais, não é necessário esse termo de contrato. Existem outras formas, um tanto quanto mais simplistas, que poderão reger essa relação, essa convergência de vontade da administração pública e do particular. Uma ordem de serviço, uma carta-contrato, que são instrumentos um tanto quanto mais simples do que um termo de ajustamento, não, que um instrumento de, salvo me engano, do que esse termo de contrato ou instrumento de contrato. Esses instrumentos são mais simples. Então, nos serviços e obras de engenharia de até 100 mil e outros serviços de até 50 mil reais, pode sim ser feito dessa forma, por outros instrumentos, mas a regra é que seja feito por esse termo, por esse instrumento de contrato. Nessa perspectiva, nós vamos caminhar e vamos observar também que a legislação irá nos dizer que a publicidade desses contratos é uma condição de eficácia para esses atos administrativos. Então, nós temos o Portal Nacional de Contratações, onde essas contratações devem estar registradas e esses contratos devem sim estar disponibilizados nessa plataforma para que seja efetivado o princípio da publicidade. Então, o cidadão pagador de impostos, ele pode sim acessar essas informações para que ele possa vir fazer esse controle também da administração. O controle da administração pública, observar se existe algum vício, observar se existe algum superfaturamento. Então, o objetivo dessa publicação, o objetivo de publicizar esses atos é justamente a gente efetivar, a gente consagrar o princípio, o princípio da publicidade. Então, essa publicidade, então, o ato administrativo, quando não publicado, ele é um ato perfeito, ele é um ato legal, mas ele é um ato ineficaz. Ele é perfeito porque ele é acabado, ele é legal porque ele está em consonância com a legislação, porém, ele não tem esse requisito de eficácia, que é a publicidade. Então, eles precisam ser publicados. No outro giro, a administração pública, para celebração desses contratos, ele pode também exigir caução em forma de dinheiro, em dívida pública, em
contrato garantia, ele pode sim exigir essas garantias do particular para que ele possa realizar a execução desse contrato. Outro ponto muito importante que nós devemos nos ater, que nós devemos observar, são as cláusulas exorbitantes. Como já falei outrora, a administração pública ela precisa de ajudas da legislação para que ela possa concretizar, materializar o interesse da coletividade. O interesse da coletividade é o objetivo maior da administração pública. Em regra, deveria ser. Isso é o que reza a legislação. Nessa perspectiva, como já falei anteriormente, a relação entre administração pública e particular, lastreada no princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, é uma relação verticalizada. Então, essas cláusulas exorbitantes vão colocar a administração pública nessa condição de superioridade. A administração pública estará numa condição superior. Então, nós temos a rescisão unilateral do contrato. O contrato pode ser rescindido de forma unilateral. Alteração unilateral do contrato. A legislação vai nos dizer que pode ser, sim, alterado o contrato. Inclusive, o valor inicial no termo de contrato, no instrumento de contrato, pode ser ajustado em até 25% para mais ou para menos, e o particular deverá suportar essa alteração, porque é uma cláusula exorbitante. A fiscalização dos contratos pela administração pública é um artifício, é uma cláusula exorbitante, podemos pontuar assim, e é um artifício para dar lisura, para dar maior clareza sobre a atuação do administrador. Então, é dever, sim, da administração pública fazer esse controle, fazer essa fiscalização dos contratos administrativos. Além disso, a legislação permite também a aplicação de algumas penalidades, a aplicação de algumas sanções, respeitado o devido processo administrativo, para que o administrado venha cumprir com o que foi acordado. Então, a administração pública, ela deve prezar por isso. Essa cláusula exorbitante da aplicação de penalidades preza por isso, pelo cumprimento, pela manutenção dos serviços públicos. Outra cláusula exorbitante é a tomada temporária de bens. Então, podemos colocar num exemplo prático, nós temos as concessionárias de serviço público, de transporte público, os funcionários públicos estão em greve e o serviço público tem a característica da continuidade. O serviço público não pode parar. Quantas pessoas, vamos colocar como exemplo, no estado de São Paulo serão prejudicadas com a greve dos rodoviários? Então, a administração pública ela precisa ter meios para proporcionar a continuidade do serviço público, para proporcionar o bom andamento, para proporcionar que os serviços públicos não parem. Então, a tomada temporária de bens, aplicação de sanções e penalidades. Então, nós temos a advertência, nós temos a multa. Essa multa, na tramitação dessa multa, o particular terá 15 dias para fazer a sua defesa. Então, não é um ato deliberado da administração pública, não. Existe todo um passo a passo a ser seguido. Inclusive, o devido processo administrativo deve ser seguido e, por fim, pode ser sim aplicada uma multa. Pode sim ser aplicada uma multa. Inclusive, essa multa pode ser retirada do calção, dessa prestação, dessa segurança que a administração pública recolheu no início do contrato. Podemos dizer assim. Então, existem essas sanções: multa, impedimento de contratar com o poder público, impedimento de contratar e licitar, a declaração de inidoneidade para licitar e contratar. Uma definição muito importante aqui para esse tema contratos administrativos seria essa diferença entre
a inidoneidade para contratar e licitar e o impedimento de contratar e licitar. Então, o impedimento de contratar e licitar por até 3 anos é só com aquele ente que o particular teve essa problemática. Então, ele tem a problemática com um ente. Exemplo, teve um problema com a União, ele teve um problema com o Estado, ele teve um problema com o município B. Então, ele estará impedido de licitar com aquele município, por um prazo máximo de 3 anos. Já na declaração de inidoneidade, caso ele seja declarado inidôneo a contratar e licitar com o poder público, ele estará impedido, ele não será idôneo para estabelecer qualquer relação contratual, de contrato administrativo, com qualquer ente, seja ele município, seja ele Estado, seja ele a União. Então, e o prazo é de 3 a 6 anos. O prazo para essa penalidade é de 3 a 6 anos. Então, essa é uma outra cláusula exorbitante. Então, as cláusulas exorbitantes, recapitulando aqui, advertência, multa, seguido todo o processo administrativo. Tem um passo a passo, tem uma programação a ser seguida, não é de forma deliberada que essa multa será aplicada. Nós temos a tomada, né? A tomada de bens, a tomada temporária de bens para a continuidade, para a manutenção do serviço público. O serviço público não pode parar. Nós sabemos que existem pessoas que trabalham, que dependem do serviço público para que se dirijam às suas atividades laborais e não pode parar. O serviço público não pode parar. É o princípio da continuidade do serviço público. Então, nessa perspectiva, nós temos também o impedimento de licitar e contratar e também a declaração de inidoneidade de licitar e contratar. Impedimento apenas com um ente que teve esse problema com o particular e a declaração de inidoneidade referente a todos os entes da administração pública. Ele estará impedido de contratar com todos os entes da administração pública. Então, fazendo uma breve recapitulação, o contrato administrativo é uma relação consensual, uma relação bilateral, onde não existe o poder extroverso, não existe a imperatividade, o que existe é uma convergência de vontades. Existe uma convergência de vontades. Outro ponto a ser salientado é a solução, quais são as formas de extinção do contrato administrativo. Ele pode ser extinto de forma natural, ele pode ser extinto de forma amigável, no caso o distrato, que seria de forma consensual, de forma amistosa. A administração pública e o particular optaram por não dar seguimento a esse contrato. Então é o distrato. Um artifício que está sendo muito falado atualmente é a solução consensual dos conflitos por meio da mediação e conciliação, por meio das cortes arbitrais. Então, caso exista um acordo entre as partes por meio dessas cortes arbitrais, é um meio idôneo a solucionar também esse conflito. O que pode ocorrer também para a extinção desse contrato é a rescisão unilateral também. A administração pública ele pode alterar o contrato, ele pode rescindir esse contrato de forma unilateral, porque isso são cláusulas exorbitantes. E também algo a ser pontuado, que já me esquecia, é a cláusula de continuidade. Na prestação da garantia, pode existir nesses contratos administrativos a cláusula de continuidade, onde esse prestador de garantia terá a obrigação de dar seguimento ou indicar alguém que dê seguimento a quem estava, dê seguimento a esse contrato administrativo até o seu final. Então, um exemplo, esse contrato teve o seu conteúdo cumprido em 50%, faltou 50%, e quem estava ali na condição de garantidor, ele tem a obrigação, nesse contrato, nessa cláusula de continuidade, ele tem a obrigação de levar esse contrato até o fim, ou então de indicar alguém, fazer com que alguém cumpra
os termos dessa avença. Então, esse foi o tema contratos administrativos, um tema muito importante para que possamos entender a dinâmica do direito administrativo, para que possamos entender a dinâmica da administração pública. E quero salientar mais uma vez toda a minha felicidade, toda a minha deferência a quem me avalia e também a esse concurso, que para muitos é um sonho e eu estou aqui na figura de uma pessoa muito realizada. Desde já agradeço e tenham uma excelente tarde.